Bom dia, boa tarde, boa noite. Continuando a coleção Mestres da Música no Brasil, escrita pela Mônica Ramalho, vamos ouvir a história do Cartola. Cartola. Central do Brasil não é só uma estação de trem, um postal do Rio de Janeiro e o nome de um filme brasileiro indicado ao Oscar. Foi por causa dela que Cartola batizou a escola de samba que acabara de fundar como Estação Primeira de Mangueira. Eu resolvi chamar de Estação Primeira, porque era a primeira estação de trem, a partir da Central do Brasil, onde havia samba, explicou certa vez. Porém, antes de conferir a evolução da Verde-Rosa na Avenida, que tal conhecer um pouquinho a história de seu principal criador? Angenor de Oliveira nasceu num domingo de primavera. Foi no dia 11 de outubro de 1908, ano no qual o país inteiro estava voltado às comemorações dos centenários da abertura dos portos e da criação da imprensa régia, do Jardim Botânico e do Banco do Brasil. Naquele tempo, as mães davam à luz em casa com a preciosa ajuda das parteiras. Cartola veio ao mundo no número 9 da rua Ferreira Viana, no Catete. Era filho de Sebastião Joaquim de Oliveira, cavaquinista nas horas vagas, e de Aida Gomes de Oliveira, que escolhia com muito carinho as fantasias de carnaval do primogênito. Minha mãe caprichava mais comigo. Um dia ouvi a velha dizendo para o papai que não adiantava chiar, eu era o seu filho querido. Parece uma bobagem, mas isso está marcado no meu peito até hoje. Lembrou aos 69 anos numa entrevista à extinta revista Manchete. Aliás, quase que o pai do Cartola não pôde ler as reportagens sobre o filho famoso. Seu Sebastião foi analfabeto até o casamento com a dona Aida. Levou um sermão do juiz quando disse que não sabia ler nem escrever. Resolveu estudar por conta própria, correndo atrás do tempo perdido. Cartola também seria um autodidata na música. Apesar da fama de péssimo estudante, que ele próprio fazia questão de espalhar, existe um documento que prova o contrário. É um certificado assinado pela professora e pela inspetora da escola onde estudava. Elas afirmavam que o então futuro sambista era um aluno aplicado. Isso foi em outubro de 1917, um tempo feliz nas lembranças de Agenor e dos irmãos Sebastião, Luiz, Irene, Maria Madalena, Dagmar, Arquimedes e Alcides. Fazia mais ou menos um ano que eles moravam numa confortável vila de operários da fábrica Aliança, nas Laranjeiras. Acostumado a brincar solto pelas ruas, o menino gostava de observar a construção do Fluminense. Foi assim, assistindo de camarote ao surgimento do clube de futebol, que passou a ser um dos primeiros e mais ardorosos torcedores do time. Naquele tempo, só uma coisa o afastava do gramado tricolor: os ranchos. Você sabe o que é rancho? É um agrupamento carnavalesco de origem popular, cujos integrantes vestem fantasias vistosas e dançam ao som de uma orquestra de sopros e cordas. No bairro das Laranjeiras havia 2 ranchos, ambos instituídos pelos trabalhadores da fábrica local. União da Aliança e Arrepiados, a família União da Aliança e Arrepiados. A família de Cartola simpatizava com o Arrepiados, que usava as cores que seriam adotadas por Cartola na Mangueira. Quando completou 11 anos, as dificuldades financeiras bateram à porta dos Oliveira, mudando o curso da vida do pequeno Angenor e de seus 7 irmãos. Com a morte do avô, foram obrigados a mudar para uma favela. Na época, a Mangueira estava se expandindo.
Devia ter uns 50 barracos, e seu Sebastião escolheu uma das casas mais bonitas do morro para habitar com a mulher e as crianças. Mesmo assim, era chegada a hora de o menino pegar no pesado. O pai exigia que ele entregasse o salário inteiro para colaborar com as despesas no final do mês. Aos 15 anos, a caminho da gráfica onde trabalhava, Cartola via os pedreiros assoviando para as moças de cima dos andaimes e sonhava com o dia em que também ficaria livre para olhar para as meninas durante o expediente. Pois bem, ele conseguiu tal emprego, mas não achou essa maravilha toda. O cimento sujava seus cabelos. Vaidoso como ele só, começou a usar um chapéu para proteger-se. Gostou tanto do novo visual que saía com um chapéu mesmo quando estava de folga. Por isso, os colegas passaram a chamá-lo de Cartola. Na verdade, descobriram depois que o que ele usava era um chapéu coco, mas o apelido ficou. 3 anos depois, Cartola caiu doente. Já morava sozinho num barraco e, por sorte, uma vizinha resolveu cuidar dele. Era Deolinda da Conceição. Levava sopa no almoço, carne moída no jantar e um sorriso em cada visita. Enquanto a comida fortalecia o corpo do rapaz, mais Deolinda gostava dele. Só que ela já era casada com um malandro do morro, o Astolfo, que percebeu que a mulher andava diferente e quis saber o que estava acontecendo. Então ela contou que estava apaixonada pelo vizinho. Astolfo fez as malas e partiu. Agora seria a vez de Cartola cuidar de Deolinda e da filha dela, Ruth, de 2 anos. Deolinda lavava, passava e cozinhava. Cartola deixava o trabalho de pedreiro um pouco de lado para sentar nos botecos e fazer músicas no violão. Compôs os primeiros sambas entre goles de cerveja. E quando apertou a saudade dos ranchos da infância, o compositor reuniu uns amigos e criou o bloco dos Arengueiros. Daí para a Mangueira foi um pulo. A escola foi fundada no dia 28 de abril de 1928 por 7 dos Arengueiros. Cartola escolheu o nome e as 2 cores que identificariam a Mangueira. Estava escrito nas estrelas que Cartola seria um gênio da música popular brasileira. O sucesso em pessoa. Foi buscá-lo lá na favela. Em 1931, Mário Reis, um dos maiores cantores da época, quis comprar um samba dele. Ficou na entrada do morro, enquanto o amigo Clóvis subia as ruelas para fazer a proposta ao sambista. Foi preciso implorar para o mangueirense descer e cantar em feliz sorte. Cartola embolsou 300 réis, mas inteligente exigiu que seu nome aparecesse como autor da canção. Quem acabou gravando essa música foi Francisco Alves, outro grande cantor, porque ela não ficou boa na voz de Mário Reis. Mário e Francisco gravavam vários sambas do fundador da Mangueira, comprando-os sempre pela mesma e pequena quantia. Quase todos ficaram conhecidos de alguma forma, mas o sucesso inaugural veio em 1933, quando Divina Dama, cantado por Francisco Alves, começou a ser tocado nas rádios sem parar. Como não pensava em juntar dinheiro, o compositor não aumentou o preço dos seus sambas. Acabou pagando caro por isso. Ora trabalhava como pedreiro, ora como vendedor de queijos ou sorvetes. Às vezes Deolinda ajudava na renda, cozinhando para alguma madame. Enquanto isso, Cartola devorava poesias de autores consagrados, pensando em melhorar a beleza das letras que escrevia. Lia poemas de Castro Alves, Olavo Bilac, Camões e Guerra Junqueira. Dedicava-se ao ofício de fazer sambas, muito deles em parceria com Carlos Moreira de Castro, conhecido como Carlos Cachaça. Mais do que coautor de pérolas como Quem me vê sorrindo e Tempos idos, Cachaça foi seu melhor amigo por toda a vida.
Entre 1928 e 1948, quase todos os sambas enredo da Mangueira levavam a assinatura da dupla de bambas. Em agosto de 1940, o maestro britânico Leopold Stokowski desembarcou na Praça Mauá, com a missão de registrar o que havia de mais incrível na música do Brasil. Ele atravessou continentes a bordo do navio Uruguai para reunir o material que sonhava transformar no Congresso Pan-Americano de Folclore. Para cumprir a tarefa, pediu auxílio ao célebre maestro Heitor Villa-Lobos. Foi o regente brasileiro quem selecionou os artistas e as músicas que cada um gravaria. Entre os convidados estavam Pixinguinha, Donga, Luiz Americano e, é claro, Cartola, liderando um grupo de Estação Primeira. Villa-Lobos era grande admirador da obra de Cartola. Frequentava a casa do compositor para ouvir a riqueza das melodias e dos versos que fazia. Dos 4 sambas que ele gravou, apenas um entrou no disco. Quem me vê sorrindo? Tudo isso para quase nada. O cachê que Cartola recebeu não dava nem para comprar um paletó novo. Além disso, o disco, batizado como Native Brazilian Music, nunca foi vendido aqui no país, nem o sonho do tal congresso foi realizado. Apesar do pouco dinheiro, a carreira de Cartola seguia de vento em popa. Ele não perdia tempo. Continuava fazendo belos sambas, era mestre de harmonia da Mangueira e ainda trabalhava num programa de rádio, com Paulo da Portela, apontado pelos estudiosos como o pai das escolas de samba. Em 1941, ele e Paulo da Portela convidaram Heitor dos Prazeres para formar um grupo que ganharia o nome de Conjunto Carioca e seria muito aplaudido em São Paulo. Lembra de quando Cartola adoeceu e Deolindo salvou? 20 anos mais tarde, ele contraiu meningite e foi novamente nos braços da companheira que encontrou a cura. Será que o nosso poeta vai resistir desta vez? Perguntavam os amigos. Para surpresa geral, foi Deolinda quem não resistiu.